Mês de dezembro, a gente tem Natal em família aqui no New Waycast. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Que alegria estar com você durante todo esse mês em que a gente está celebrando o Natal. Já se inscreveu no nosso canal, Atitude TV? Todo sábado, às 18 horas, a gente tem um encontro. E se você quer saber tudo o que está acontecendo aí no mundo, e principalmente na nossa igreja, @souneway e Ministério da Família IBA. A gente também está na Bem Mais TV. A TV da família. Hoje a gente trouxe uma família animada. É muita alegria, gente. Muita alegria. É muita alegria. Eles são casados há 12 anos. Eles têm 2 filhos muito animados, que é o Davi e o Lucas, de 3 anos. São militares e são líderes no Ministério de Família da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, família Selva Pinto. É isso? Calma. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Camila. Que bom ter vocês aqui. E agora com os meninos. É verdade, segunda vez que a gente tá vindo, né? E agora a gente trouxe o Lucas, que tá bem animado aí, ó, pulando. Tá muito feliz. Tá muito e feliz. O Davi. Né, Davi? É? Lucas, qual a sua expectativa para hoje? Qual é a sua animação hoje? O que você... Você tá muito feliz? Tô muito animado. Tá muito animado? Ô, Lucas, o que a sua mãe te prometeu para depois da gravação? O que vai ter? O que vai rolar? Chocolate. Chocolate! Os dois vão ganhar Tu também, chocolate? Davi? Agora, a gente vai conversar um pouquinho com os pais de vocês, pode ser? Então, quem quer ganhar chocolate? Quem vai ficar quietinho? Amém. Então tá bom. Compartilha um pouco, né, Rafael e Camila, da história, da família de vocês hoje, a família atual. A gente estava até conversando sobre isso vindo pra cá. Eu tenho muitas experiências diferentes de Natal na minha família. Eu lembro que a gente se reunia antigamente, pelo menos assim, a gente não se reunia só com a nossa família materna e paterna, família de origem. A gente se reunia com muitos vizinhos que estavam em torno da gente. E eu lembro que a gente sempre ia dia 24 para os cultos da igreja que eu ia com a minha mãe. A gente ficava lá mais ou menos até umas 9 horas e saíamos ou para casa de algum familiar ou para casa de um vizinho. E a gente sempre chegava, eram aqueles presentes todos em volta de árvore que criança ama, né? Sim. E tinha amigo oculto, a gente estava conversando sobre isso. E no outro dia, 25, a gente ia para casa da minha avó materna. Então sempre foi um momento, enquanto criança, que era muito esperado. Porque eu sempre entendi o sentido do Natal. Mas também era muito importante porque era um dos momentos em que a gente tinha a oportunidade de estar perto de quem a gente amava, da nossa família, rever primos, rever familiares. Então, o Natal foi aquela aglomeração, é isso? Isso. Sempre foi um momento não só de ver os familiares, mas ver os amigos também que ficavam em volta da gente. Muito bom. E o seu Natal, Rafa, Eu sei que como era? Camila, a gente tem muito tempo junto, né? A gente tá eu tinha 16, a Camila tinha adolescência. 14. A gente passou bastante dias de Natal juntos, mas eu vou falar assim... Quando eu era criança, não falava nem de presente. Eu lembro que a gente reunia os vizinhos ali, meus tios vinham, e a gente virava a noite brincando ali. Meu pai morava em casa e a gente brincava nos fundos, assim, a noite toda, jogando carta, bola. A gente inventava brincadeiras ali para ficar. E eu lembro da minha mãe cozinhando, da minha avó cozinhando. Eu falo isso muito, que as minhas lembranças de infância são minha mãe e minha avó cozinhando. São com comida. Coisa boa. Eu lembro que minha mãe brigava comigo para poder parar de comer rabanada, porque ela ficava ali de tarde fritando. Mas até hoje a gente tem essa lembrança, a gente estava falando. Até hoje a gente tenta, depois que os meninos já serão é difícil, mas a minha sogra fica fritando rabanada e a gente fica comendo com Coca-Cola. E aí a gente fica No tomando dia esporro dela, que ela 24. fala, eu não termino de fritar, vocês não deixam nada pra ceia. Chamando a atenção da gente. né? Cara, mas eu Não falo, é? mãe, à noite ninguém vai comer. A gente vai comer agora de tarde. A tradição é comer agora. É verdade. Depois a gente não come mais. E aí, É o que reúne a mesa, é o que junta a família, não é? Exatamente. Comida é algo muito emocional, então não tem como. E- Então os dois sempre celebraram o Natal ali em família, com a família de Sim, origem. sim, Sempre. E, sempre. e os nem vizinhos? família de origem, né? E quem a gente considera a nossa família, que é os nossos amigos ali, quem sempre tá muito perto da gente o ano todo, né? Vocês invadiam a casa dos amigos? Sim. Cara, Natal nem tanto. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, ali meus 12, 13 anos, eu com meus amigos da igreja, lá em Guadalupe, a gente saía fazendo aquela ronda. Casa em casa, dos amigos à noite. A Isso ronda muito é pra no- comer a comida dos outros, Ano a Novo, ceia rolava dos muito isso no outros. Ano Novo. A gente ia jantando, e aí terminava, ia pro culto ali da meia-noite pra poder cear de novo e voltava jantando na casa dos outros.
Ô, Lucas, vem cá, que eu quero te fazer uma pergunta. Fala pra mim, quem montou a árvore de Natal da sua casa? Foi a família. A família. O Davi também ajudou? Sim. Os meninos estão com 3 anos, né? E vocês têm muitas memórias marcantes ali do Natal de vocês, enquanto lá na família de origem, com o vizinho. E aí, como é que foi, né, com a chegada dos meninos? Como é que foram os natais de vocês? Na verdade, a chegada deles mudou tudo. E Eu depois acho que mudou tanto que o primeiro Natal que a gente teve com os meninos, que eles estavam na barriga da Camila, foi o Natal da Covid. E a gente já passou o Natal isolado. Então, o nosso primeiro Natal foi nós 4. Verdade, nem lembrava eles 2 disso. na barriga dela. E a gente isolado de isolado. casa. E a família dela, graças a Deus, mandou uma ceia repleta pra gente. Botou assim, na porta. Abençoou. Pô, abençoou. É porque o nós ministério. tivemos Covid. Nós- Eu tava com Covid na gestação. Então, assim, as pessoas já estavam até se reunindo, pelo menos para celebrar. Mas eu tive Covid e a gente ficou isolado. E depois disso, veio a situação da gente poder proporcionar para eles lembranças, experiências legais. Então, assim, a árvore sempre foi algo... dia 1º de novembro eu monto e preparo tudo lá em casa. E a partir disso, que é essa alegria, né? Essa histeria toda, essa animação, eu sempre achei uma data muito linda. Pelo significado que a data que celebra a chegada do nosso Sim. Salvador ao mundo, mas também por essa oportunidade de reunir família. E eu queria que eles tivessem isso. Então a gente prepara desde a ornamentação, quanto tá junto, quanto preparar a casa, quanto tá com família. A gente preza isso de estar 24 e 25 com as nossas famílias celebrando. E para eles entenderem o porquê que a gente tá junto. Como é que foi descobrir a gravidez da Camila? Como é que foi viver a gravidez, né? E hoje, como é que vocês vivem? A gente quer saber um pouco mais da história dos meninos com vocês. A gente sonhou com a gravidez. A gente desejou muito. A gente estava casado já há 8 para 9 anos. A gente queria muito. A Camila foi até no médico para poder iniciar os processos para a gravidez. E Porque aí, a gente tinha recebido um diagnóstico um pouco contrário a uma gravidez Sim, a natural. gravidez. E eu tinha tido indicações de me preparar para isso. E aí, quando ela começou a se preparar, que ela ia na primeira consulta presencial com o Dr. Rodolfo, ela já recebeu o resultado dizendo que estava grávida. Ela fez Então nem chegou a fazer tratamento nenhum, né? Não chegou não. Então, Ele falou assim, espera o ciclo e tudo, toma essas vitaminas e você ele vem marcou aqui pra uma gente data, assim, a gente vai começar. começar em tal data. Quando ele começou, ela fez os exames ali para poder apresentar para ele, que ele estava traçando uma estratégia. Tava grávida. Tava grávida. Mas aí, até então, não sabia que eram gêmeos. Não, foi na Não. semana do meu aniversário. A gente se preparou, na verdade, para contar para nossa família, porque a gente já estava tentando há muito tempo. E todo mundo estava esperando isso, e a gente também estava esperando. E eu lembro que eu fiz os exames, eu descobri no dia 1º, dia 4, eu contei para eles, e eu já tinha marcado dia 5 uma ultra. E a gente chegou lá, pode Não, contar. é assim, é maravilhoso. A história que a gente conta do primeiro ultrassom que ela fez, chegou super feliz e contente na sala de ultrassom. A gente estava aqui na Barra ali, numa clínica. E aí ela entrou, deitou, a senhora começou a fazer os procedimentos ali, a médica, passou o gelzinho e botou o scanner. Eu falei, esqueci o nome do aparelhinho lá, do ultrassom, para poder começar. Quando ela, pra cá, pra lá, menos de 1 minuto, eu já avisei para vocês que quando são 2, vocês têm que marcar uma agenda dupla. Ligando com a gente. E eu e a Camila, Se vocês soubessem. e eu e a Camila assim, com aquela cara 2? branca, assistar. Camila, é 2. Aí eu comecei a rir, a gente tem até o vídeo disso, é muito engraçado. Porque eu fiquei Aí a senhora histérica. para, olha assim, é a primeira consulta de vocês? Ela, ai, não me dá um minutinho. Assim, mas ela já tinha pago no mês, pô. E eu e Camila, e a Camila ficou assim, ó, repetindo pra mim, amor, o que você fez comigo? Como... Só você. Porque Só a fiz. gente, assim, a gente sonhava, planejava. O Rafa tem gêmeos na família, né? A avó dele teve uma gestação, eu acho. A minha avó era gêmea. E a gente brincava com isso, falava sobre isso, mas até então a gente não imaginava como a gravidez já era uma dificuldade e aconteceu naturalmente. Eu não esperava que fossem vir em via gemelar. Claro, e gêmeos é assim, você toma aquela pancada, né? De uma vez só. E
só. Não, tem suas vantagens. Eu vou falar pra você. Hoje em dia eu gosto muito de ter gêmeos. Pra gente ver, ó, tá os dois aqui, a gente tá gravando, eles estão lá correndo, não tá fazendo... super tranquilo, amor. Eles estão Não, eles estão correndo ali, mas... Eles estão fazendo... Tão Eles estão juntos quase derrubando brincando. todas as Cada um câmeras. com seu perrengue. eles brincam assim muito o dia inteiro. Às vezes eu e Camila, a gente tem que ir lá se intrometer na brincadeira pra gente poder brincar com eles eles. se bastam. É. Eu acho que a oportunidade de ter um irmão e gêmeo, meu Deus, vai derrubar. Eles ficam assim, de boa, brincando. E assim, é uma experiência. Eu que sou filha única, sei a importância, assim, pra eles de ter um na vida do outro. Mas a minha preocupação toda quando eu descobri é que eu ficava assim, gente, como é que eu vou dar atenção? Porque eu ouço as mães sempre falando como é que é difícil você conseguir contornar toda a rotina e é desafiador. Eu falei, como é que eu vou viver com esse desafio de 2? E a gente trabalhando, porque a gente trabalha integralmente. Sim. Então, assim, como seria Nessa isso? época eu trabalhava muito. Eu lembro que no dia que a gente fez a Ultra até, eu cheguei com o meu amigo Nilton lá, que eu trabalhava com ele. Ele fala pra mim isso, eu não lembro não, mas ele fala que eu fiquei assim umas 2 horas falando assim, cara, são 2. São 2. Ele falou que eu não falava outra frase, só falava assim, cara, são 2. Cifrões, assim, ó. Imagina, duplamente Tudo. fralda, duplamente Tudo leite, duplo. duplamente escola. Não tem essa coisa de passar de um pro outro, não, igual muita gente faz. Vou usar. Não, é tudo não duplo. tem. Não, o plantão ali não reveza. Então, assim, o primeiro susto de vocês foi receber a notícia de uma gravidez gemelar. Sim. E como foi o processo da gestação? A minha gestação foi muito tranquila. Eu, desde o início, quando eu soube que era gemelar, eu fui orientada por uma médica. Ela me disse eu não conhecia. Na verdade, eu achava muito legal ter gêmeos, o máximo. Achava muito bonitas histórias. E não sabia de todos as intercorrências que podem acontecer quando uma mulher ela tem uma gravidez gemelar. E ela me deixou muito claro que poderia acontecer. Eu queria descobrir logo o sexo, fazer um monte de coisa. Ela ficava, Camila, calma, vamos esperar uma de cada vez. Às vezes, no gemelar, um feto não evolui. Mesmo assim, mesmo compreendendo tudo isso, foi muito tranquilo. A gente passou, apesar da pandemia, né? A única intercorrência, na verdade, que eu tive é que eu comecei a ficar com muita dor de garganta e gripada e naquele período todo. E eu testei positivo para Covid. Não teve nenhuma intercorrência, eles nem nasceram prematuros por causa disso. Então, assim, foi tudo muito tranquilo. Então, a gente, na verdade, quando eu cheguei mais ou menos com umas 20 e poucas semanas de gestação, que eu fui fazer os exames, a médica disse que meu útero estava... retraído, que eles chamam, que é um pouco afinado, e que eu deveria fazer repouso. E ela disse que isso poderia dar uma prematura, eles virem prematuros, gerar uma prematuridade, mas até então, ela falou assim, fica tranquila, faz o seu repouso, segue sua vida, porque até então eu já estava em casa sem trabalhar, eu estava trabalhando home office, e eu sinceramente acreditei que eles fossem até umas 34, 36 semanas. No meu coração, assim, eu estava tranquila. E a gente preparou o quarto todo, deixamos tudo pronto, mas pra mim, assim, isso vai demorar. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu? E aí, como é que foi receber a notícia? Ela fala, deixou o quarto tudo pronto. Como assim? No outro dia que ela descobriu que estava grávida, ela já queria deixar o quarto pronto, porque ela não era nem um pouco ansiosa. Maior tempo pra engravidar, gente. Eu queria comprar tudo. Bastante ansiosa. E aí, o que aconteceu? A gravidez não foi até Camila foi grávida até 29 semanas ali, não foi, amor? Com quantos 29 meses? e 5 de... Eu acho que dá de 6 para 7 na tabela deles. E eu lembro que foi no domingo à noite. Não, foi Na verdade, de sábado para domingo. Foi na madrugada de sábado para domingo já tava eu amanhecendo. tinha poucas fotos da minha barriga. Eu queria ter vídeo da minha barriga mexendo, porque assim, eles mexem muito engraçado quando é gêmeos, não mexem num lugar só. Aí eu lembro que eu tava muito cansada, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que eu não vou aguentar muito tempo não. Minha mãe, que isso, Camila? Naquela noite eu fiquei meio... Eu me senti estranha. Eu tenho uma foto dessa noite que você sentado no sofá. Enorme. Só de mesmo aquela barrigona assim, super esticada. Bem esticada. E aí eu lembro que o Rafa foi dormir, eu fiquei fazendo vídeos da barriga e fui dormir também. E quando a gente começa a crescer a barriga, você sabe, a gente não consegue dormir, aquele incômodo, e você fica para um lado e vira para o outro. E eu lembro que eu acordei algumas vezes e quando deu umas 5 e pouca da manhã, eu ouvi um barulho de torneira. Tipo, aquele barulhinho de cano furado. E eu só falei assim, amor, pelo amor... E aí comecei a chorar porque eu já sabia o que tinha acontecido, eu tava com 29 semanas. O Rafa... A gente já tinha treinado o que ia fazer, já tinha a mala pronta, todas as situações, mas eu sabia... Pra mim era muito cedo. Apesar de eu saber que isso aconteceria prematuramente, ainda faltavam 10 semanas. Então, assim, eu falei...
E a gente sabia que qualquer A coisa... bolsa tinha rompido? Tinha, é isso? Sim, tinha rompido. rompeu Tinha a nossa rompido do madrugada. Davi. Porque, assim, eles são univitelinos, são da mesma placenta, mas o segundo tipo da gestação um pouco mais tensa, né? É o monodi, que eles são da mesma placenta e bolsas diferentes. Então, a bolsa do Davi estourou e a do Lucas ficou intacta. Eu dei a entrada na perinatal, a gente chegou lá em 5 minutos, porque a gente morava São bem duas perto. bolsas, um para cada? São duas bolsas. Mesmo sendo... Eles trabalham, na verdade, tem 4 tipos de gestações gemelares. Você tem o mono, que eles chamam, eu acho que é quando você tá na mesma bolsa e na mesma placenta. Os meninos estavam na mesma placenta e em 2 bolsas. E tem quando tem 2 placentas e 2 bolsas, que é uma mais segura. Porque aí cada criança se alimenta separadamente. Porque, assim, muita intercorrência que pode acontecer numa gravidez gemelar é uma criança se alimentar mais que a outra. Que aí tem eu acho que é transfusão feto-fetal, que eles dizem que uma criança acaba ficando mais magrinha e outra mais gordinha. Então, tudo isso a gente foi acompanhando e não aconteceu com eles. Só que o Davi tinha 1.400 quilos e o Lucas tinha 1.500. Então, assim, não estava preparado. Então, eu entrei em internação, fiquei tomando soro. Eu achei que quando a gente entrasse na perinatal, eles iam fazer o parto. Porque na minha cabeça, assim, estourou a bolsa, tem que nascer. Ela ficou de domingo até a madrugada de terça pra quarta. De não foi isso? terça, tomando medicação, Tomando deitada, medicação. sem poder, e eles colocando Por quê? soro Isso era pra um sempre. cuidado, uma precaução? Ela Isso. tá tomando medicamento ácido. Na verdade, eu tomei aquela injeção de corticoide. Aham. Eu tinha que tomar as 2 obrigatoriamente. E a ideia dos médicos era que eu conseguisse ficar em repouso o máximo de tempo, recebendo líquido, porque como a gente... ela tava perdendo, eles estavam hidratando ela com soro, pra poder repor. Para que ele pudesse ter líquido suficiente para ficar E lá. a intenção inicial do médico, quando ela chegou lá, era manter mas até O máximo 34 que fosse. semanas lá. Ele falou assim, não, vamos deixar aí. Só que com 2 dias eles não podem mais dar medicações porque pode maquiar algum tipo de infecção. Aham. E quando foi na segunda, no final do dia ou na terça de manhã, eles suspenderam. E eu fiquei só tomando soro e fazendo os exames. Só que aí eu comecei a sentir que meu corpo estava estranho. E eu falava com as médicas e as médicas falavam assim, não é nada não, mãe. Se você estiver sentindo alguma coisa, na hora que for, você vai sentir. E eu falava, Rafa, tem alguma coisa. E eles faziam os exames e falavam, não tem nada. Batimento tá normal, a contração tá controlada, que eu tava com 1, né? Não parece, tá? Mas quando ela tá passando mal, ela é muito educada. Eu fico muda. Ela fica quietinha. Então as pessoas não acreditam que ela está passando, que ela tá sentindo dor. Porque eu falava o tempo todo. A Camila, Aí- assim, pra quem conhece, a Camila, ela fala e fala alto, eles não brinca com conhecem. todo mundo o tempo todo. E ela ali no hospital, quietinha, tranquila, pra mim era medicamento. O que você sentia? O que era? Era como se fosse uma vibração no corpo, uma coisa estranha. Parece que o corpo parava e, tipo, parece que ele travava toda aquela contração de treinamento que a gente tem. Só que elas não conseguiam identificar em exames. E elas E não... como ela já tinha rompido a bolsa, ela não podia dar fazer toque. Porque o toque estimulava. Aí eu comecei a falar. Eu lembro que algumas pessoas foram me visitar durante o dia, que eram médicas. E eu falei que o que estava acontecendo e falaram, eu tenho certeza que você não pare hoje. E eu, tipo assim, gente, tem uma coisa acontecendo. Só que eu, de tanto falar, chamaram uma médica da emergência. A médica falou assim, eu posso dar o toque? Pode. E ela viu que eu tava, tá começando a ir pra 3 dilatação, 4. Então vamos marcar pra amanhã. Vou ligar pra sua médica. Minha médica, graças a Deus, tava num plantão no HCE, né? Não sei, no Hospital do Exército, e falou, vou dormir aí. Ligou pra mim e falou, ó, tô indo te ver. E aí eles me colocaram na UTI pra tomar uma outra medicação que era pra amadurecer o cérebro das crianças. Acho que era magnésio, não lembro direito o que era. E eu lembro que eu fui pra lá e eu continuei falando pra eles. Gente, tô com muita dor. E quando ela chegou, ela viu que eu tava com 7 para 8 de A dilatação. Camila, em 2 horas, ela saiu de 3 para 7. Rápido, E aí, assim, muito ela rápido. falou, vamos pra sala. E eu desesperada, aí fizeram a sonda, e passando sonda e muita dor. Como o Davi já tinha estourado a bolsa, então já foi decretado que ia ser cesárea. Não tinha condição de ser parto normal. Na verdade, porque o Lucas também, ele tava atravessado. O que aconteceu quando estourou a bolsa? O Davi girou e encaixou, o Lucas subiu e atravessou. Então o Lucas subiu e ficou aqui em cima atravessado. Então a Betânia, a preocupação da doutora Betânia era o tempo todo, Camila, não faz força, não empurra, porque senão você vai ter parto normal do Davi e você vai ter cesárea do Lucas.
Porque assim, a cesárea sempre foi uma opção pra mim. Eu nunca quis sentir dor. Eu sempre falava isso com todo mundo em volta. Então, mais engraçado, quando eu comecei a sentir as contrações muito fortes, eu queria empurrar. E realmente é natural da mulher que queira, meu Deus! E eu não aguentava, era uma dor. E nós fomos pra sala de parto. Fomos orientados que provavelmente a gente não viria eles, né? Que eles seriam retirados. E que a gente não ia conseguir encostar. Falou assim, o pediatra falou assim, ó, provavelmente na hora que vocês receberem, eles vão direto para UTI por causa do peso, vocês não vão vê-los. E assim, eu fiquei muito emocionada porque na hora que eles nasceram, eram muito pequenininhos, eu lembro que ela falava, tá escorregando da minha mão, porque era muito pequeno. E foi muito rápido, a gente entrou 2 horas, eu acho que um nasceu 2h29, outro 2h34. Mas a gente conseguiu vê-los. Eles ficaram, a gente tem uma foto, né? Com eles no nosso colo. E depois eles seguiram direto para a UTI. E aí foram uns 59 dias lá até que eles fossem para casa. Você tinha medo de morrer ou você tinha medo de perdê-los? Sim, no parto eu fiquei apavorada de morrer. Não só por causa da questão deles, mas de mim, eu nunca tinha feito uma cirurgia e tudo, fiquei com muito medo. E depois que eles nasceram, eu tinha medo de perder. Porque quando a gente passa uma vida de UTI, você vê muita criança chegando, muita criança indo embora. Tem criança que fica 2 dias e vai embora. Tem criança que passa uma semana e vai embora. Tinha crianças que já estavam lá e que as mães vão dando apoio. Vão falando, é assim, isso acontece. Porque até então eu sabia que ia para UTI, mas eu não sabia o que acontecia lá. Para mim, ele ia para UTI pequenininho, os dois, eles iam ganhar peso e quando chegassem a 2,100 vão embora. E na verdade tem muita intercorrência. Eles, por exemplo, precisaram de apoio respiratório. Eles ficaram com o CPAP, aí saía, a gente foi, agora tá respirando. E aí voltava de novo. O Davi teve... Na verdade, existe uma escola de pais para quem faz UTI, né? Que são os outros pais mais antigos ali que começam a te ensinar as coisas. Porque eu lembro que quando eu cheguei, eu já tomei aquele baque. Aquele susto. Eu cheguei, a Camila tinha feito a cesárea. Aí eu saí para poder acompanhar os meninos para internação. Ela ficou para terminar de fazer os procedimentos dela da cirurgia. Eu fui até o local da UTI, da UTI 2, da perinatal. E aí eu fui fazer a internação dos meninos, de acompanhar aquele recebimento. Você já toma aquele susto. 2 filhos. Cada criança deve ter uns 10 acompanhantes em volta ali para poder receber. Médico do plantão, médico geral da UTI. Tinha Deus e o mundo ali para poder acompanhar eles. E aí coloca lá, aí a enfermeira falou, pai, não, tá aqui... Aqui tá o Davi, aqui vai estar o Lucas, eles não vão sair dessa posição. Foi assim que a gente decorou. Tá marcadinha aqui, mostrou a pulseira aqui, tá marcadinha, essa pulseira não sai. Eles bem pequenininhos, e aí a gente... Ela falou, não, vai lá no quarto agora que a sua esposa deve estar chegando lá. Aí eu subi pra poder esperar a Camila. E foi um horror. Porque eu ouvia o bebê de todo mundo chorando nos outros quartos. E a gente tinha preparado porta, tudo. Eu sabia que, quando eu fui pra lá, eu sabia que eles não ficariam direto. Eu já tinha sido avisada. Por causa do tamanho deles, por causa de todo o risco. Mas você fica no mesmo local em que mães estão com seus filhos. Então, a Camila assim... ficou, depois que ela teve a criança, ela ficou internada mais 2 dias. 1 dia e meio, eu acho. Ficou 2 dias. Teve 2 noites que a gente dormiu lá. Isso. À noite, claro, completou a operação. E mais uma noite. Mais uma noite ali. E a gente começou a acompanhar, né, eles, e é muita intercorrência, muitas coisas vão acontecendo, e você fica com medo de todo dia chegar lá. Eu lembro que eu não dormia lá. Eu ia para casa, até porque eu não estava de repouso, eu precisava repousar da própria cesárea. E Rafa trabalhava, então a gente ficava lá de 7 horas da manhã até as 22, né, que era quando eles fechavam, e voltava para lá. E todo dia eu tinha medo do primeiro acesso, de entrar lá e não estar lá, porque eles não avisavam à noite. Eles esperavam os pais de manhã. Então a gente vinha muitos pais recebendo notícia que os filhos tinham voltado para a incubadora, como aconteceu com a gente com o Davi. Várias coisas aconteciam muito à noite. Então, assim, todo dia, até o último dia, a gente ficava naquele... viver literalmente um dia de cada vez? Exatamente. Um dia de cada vez. A gente lembra, isso aí pra mim dói bastante, que eu lembro que a primeira vez que eu peguei os meninos no colo, eu peguei Davi no colo pela primeira vez. Cara, a gente foi pra... A gente chegou no hospital, lá na enfermaria, a enfermeira... Você quer pegar ele no colo? Eu falei, eu posso? A gente nunca tinha pego. Eu acho que devia ter uns 5 dias que eles tinham nascido. Eu não tinha pego no colo ainda. A gente só tinha segurado quando sai, né? E vem aqui pro aquela peito. Foto, assim, mas bem, depois era só com... A imagem da foto ali, vidro. entendeu? Aí ela, posso? Ela, não, vou botar no seu colo hoje. Senta aí, paizinho.
Aí ela me sentou nessa poltrona assim, igualzinha. Sentou, me preparou. Ó, ela, vou botar, mas ó, paizinho, é 1 minutinho só. É porque era muito frio, aí não podia. E vinha o CPAP, aí desligou, ó, que eles estavam tomando banho de... Fala banho de sol. Eu não sei, mas tem um nome Banho de específico, sol mas contra tem a icterícia, né? Aí tirou o óculosinho que tava de proteção, tirou o CPAP, ela, paizinho, ó, é rapidinho, hein? Botou no meu colo. E deu um trabalho imenso pra ela, porque elas têm que que preparar eles alegria todas esse as vezes. dia. Que alegria. E aí, um dia depois, o Davi começou a convulsionar. Na noite, ele convulsionou. Na noite. Foi a primeira vez que ele Foi a convulsionou. primeira vez, aí eles disseram pra gente que era porque o açúcar dele tava muito baixo e tinham compensado e tudo ia resolver. E depois a gente começou a ter outras intercorrências disso no processo, mas eles foram evoluindo. Então a criança fica com taxas irregulares, perdeu peso e vai seguindo. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei lá, depois de uns 40 dias deles na UTI, e o Lucas estava tomando banho, o primeiro banho dele. Porque podia sair e ia pro bercinho. E aí eles estavam avaliando se o Davi sairia. Então, no dia que um saiu, os dois foram pro bercinho e levaram eles pra UTI 2, né? Que era uma UTI antes da alta. E foi a primeira vez que a gente saiu de lá 5 e pouca da tarde. A gente tirou foto pra postar. Foi um domingo. E fomos pra casa. Isso foi um domingo, eu lembro que isso foi um domingo. Aí Fomos tinha, pra casa. Tá, sabe aquele negocinho? Tá tudo bem. Não tá mais com respirador. E chegando pela manhã, eu me deparei com o Davi de novo na incubadora. E eu achei que era por causa de temperatura. Porque muita criança, quando sai da incubadora e vai pro berço, ela perde temperatura. E se tiver, eu acho que abaixo de 36, 36,5. E aí eles colocam de novo. E eu perguntei, e a gente tinha uma amiga que a gente fez, que também é amiga de gêmeos, que tinha ficado à noite, porque a filha dela ia receber alta, e disse que o Davi tinha passado mal na madrugada. E eles falaram o tempo todo que ele tinha tido refluxo, né? E isso começou a acontecer com a gente. E a gente descobriu que, na verdade, o que o Davi estava tendo era convulsões. E a gente viu que, tipo assim, não era muito normal o que acontecia. E a gente foi pressionando, até que a gente conseguiu fazer com que eles levassem a gente de ambulância, né? Porque, assim, em algumas imagens que eles conseguiam ver na UTI, eram muito superficiais. Porque eles tinham um protocolo padrão deles, que era quando o Davi fazia alguma crise, eles monitoravam, botavam câmeras filmando ele, fazendo um mega monitoramento por 48 horas. E não acontecia nada. Quando a gente chegava lá, ele convulsionava no colo do Rafael. Eu pegava a criança, mudava a posição e ele convulsionava. E aí, a gente conversando com uma médica lá, uma das chefes lá da equipe, e ela falou, olha, eu não tô... A médica falou assim, eu não estou em paz. Eu não estou em paz, não estou em paz. O Davi já estava começando a tomar medicamento, o neuro já tinha visitado ele. Acho que já estava com quase 49 dias, né? Lá. E ela falou assim pra mim, eu não estou em paz. Eu falei, doutora, pra se a senhora não está em paz, imagina eu. Ela, não vou dar alta. Eu vou dar alta pro Lucas, eu não vou dar alta pro Davi. Eu não vou deixar o E Lucas foi pra casa. O Lucas foi pra casa. Você desconfiava de alguma coisa? Na verdade, ele tinha uma imagem, né, pequenininha, porque assim, toda criança de UTI, eles fazem uma transfontanela, que é uma ultrassonografia que é muito sensível, e eles dizem que tinham como se fosse umas hemorragias normal. pequenininhas, Quando a criança que é normal. prematura nasce, ela já vem com umas hemorragias no cérebro. E conforme ela vai ganhando peso, e maturidade, aquela hemorragia ali, o próprio corpo absorve. Só que no caso do Davi, eles insistiam que era refluxo, e algumas auxiliares falavam assim, pais, isso não é refluxo. Porque quem assistia na hora eram as técnicas. E a gente também achava que... Eu não sou da área médica, nunca tinha visto alguém convulsionando, mas aquilo era muito eu tinha certeza, porque uma estranho. vez ele convulsionou no meu colo. Eu peguei o Davi no meu colo e comecei a dar uma mamar. E aí ele tava dando mamar e ele parou de tomar. Aí eu tirei e ele começou a se mexer para um lado, se mexer para o outro. Eu olhei para Camila e falei assim, ó, não tá normal. Podia ser o refluxo. Passou 10 segundos assim, ele começou a convulsionar. E aí a gente aprende na vida um pouquinho de técnica, né? Então eu já tinha feito alguns cursos em primeiros socorros e eu comecei a dar o primeiro socorro nele de convulsionar e aí começamos a gritar, a equipe chegou para poder... Porque ele tinha que ser reanimado, perdia... Ele literalmente ele apagava, ele zerava.
E aí a gente começou a pressionar os médicos e ela disse que uma possibilidade que tinha era fazer uma ressonância, mas a gente teria que sair da perinatal e que isso era muito risco. E a gente assumiu o risco porque a gente queria resolver. O Lucas já estava em casa, então assim, não era opção pra gente ficar com o Davi o tempo todo lá dentro. E eu lembro que eu fui pra ressonância, tipo assim, muito confiante que não era nada. Ah, vai ser qualquer coisa, ele é prematuro. Porque sempre falava assim, mãe, ele é prematuro. As coisas vão ser compensadas, ele vai se organizar. Eles gostam muito dessa palavra. Ele vai se organizar e tudo vai se resolver. E eu tava vendo que ele não tava se organizando. E aí a gente foi. Eu lembro que a gente ficou horas no CDPI da Barra. E entrava muito médico e saía médico. E entrava enfermeiro, saía enfermeiro. E a técnica saiu de lá de dentro e falou assim pra mim, Camila, porque a gente já tava conhecendo todo mundo. Camila, pressiona eles e pergunta o que é. E aí descobriram que o Davi ele tinha uma hemorragia cerebral grau 4. O grau 5 é um cérebro todo tomado. O grau 4 é um pouco menos. Eles tinham partes ainda saudáveis. E aí foi se falado que o grau de hemorragia dele é aonde você sofre um acidente, tem algum tipo de hemorragia cerebral, eles explicaram pra gente que depois de um tempo o corpo absorve. E aquilo é como se fosse uma feridinha e vai resolvendo e muito superficial, porque eu não sou da área. Então, assim, isso se resolve, a pessoa compensa. E no caso do Davi, o tipo de hemorragia dele era leucomalácia, que aonde ele tivesse a hemorragia, ele ia ter perda neural. Então, a gente voltou, eu lembro que 3 dias depois o Davi foi liberado, mas a gente recebeu um diagnóstico de, tipo assim, de um vegetal. Eu lembro que, ao mesmo tempo que a gente estava muito feliz que a gente estava saindo, ela sentou. A gente tem 2 fotos muito engraçadas, que a gente nem posta muito elas, que é a foto quando a gente leva o Lucas para casa, que a gente está muito feliz que ele está indo. E a do Davi, a médica lá, a residente, deu essa notícia pra gente, assim, olha, literalmente ela falou assim, em outras palavras, ele vai ser um vegetal. Ela falou assim, ó, ele tem áreas muito agressivas. Esse do médico a gente não sabe se ele vai andar, a gente não sabe se ele vai falar, se ele vai ouvir, porque as áreas de agressão dele são áreas responsáveis por coisas muito importantes. Mas nunca falaram pra gente sobre a paralisia cerebral. A gente sabia que ele tinha tido uma hemorragia cerebral grave. Então ela falou assim, ó, vocês vão com esse relatório aqui, procurem o SARA, Centro de Reabilitação, porque ele vai precisar ser estimulado para saber aonde ele vai ter problemas ou não. E não sei se vai convulsionar. Lembro que a doutora passou de manhã. Aí eu falei assim, mas alguma coisa que ele tem a gente consegue contornar aqui? Não, é em casa. Eu falei, então eu quero levar para casa. E a gente foi pra casa desesperado. Eu lembro que a primeira noite eu chorei horrores, que eu falei, gente, se essa criança acontecer alguma coisa aqui, eu vou pirar, não sei o que fazer. A primeira semana é aquela semana que tu não dorme, né? O tempo todo ali. Já é difícil com um recém-nascido, né? Sem nenhuma complicação, imagina, né? Tendo um diagnóstico desse. Ela aguardando, ele vai convulsionar a qualquer momento, a gente precisa estar acordado ali pra poder acudir. Então você não dormia? Nunca convulsionou. Assim? Cara, eu acho que eu fiquei sem dormir uma semana direto. Eu muito mais do que isso. Sem dormir ali, acompanhando. E nunca convulsionou. Nunca. Em casa, nunca. Graças a Deus, nunca. A gente, nós pesquisamos muito, eu sempre estudei muito sobre desde então. Então, cada vez que eles me davam algum diagnóstico, eu ia buscar o que eu podia fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi a... Dança aqui. Vem dançar aqui. Foi essa é a criança, pra quem não conhece, é a criança que quer ser vegetativa. Que não ia andar, não ia falar. Que não ia falar. Isso. Tá aí, ó. Bagunceiro. Tá correndo o tempo todo aqui. E, assim... tudo que a gente pôde fazer, a gente levou... Ele faz fisioterapia desde os 45 dias de vida, de estimulação sempre, 2 vezes na semana. Aí, a partir daí, a gente foi entrando nos protocolos. Todo médico que a gente levava era específico da paralisia cerebral. Depois de 1 ano e pouco, a gente descobriu... Isso eu falo que é uma coisa muito abençoada da Camila, tá? A Camila, ela não espera acontecer. A gente recebia muito fisioterapeuta, muitos protocolos que falavam assim, ele vai andar só com 1 ano. Se ele não andar com 1 ano, aí a gente vai buscar uma fisioterapia para poder estimular ele a andar. Tipo assim, não vamos colocar órtese, não. Porque pode ser que o corpo dele compense. Não quero esperar o corpo compensar, gente. Se eu se antecipou ali... Exatamente. Então, vamos estimular isso aqui para ele poder andar. Eu lembro que a gente saiu da... Eita. A fisioterapeuta, ela começou o quê? Com 2 meses, 3 meses? Foi com 45 dias. 45 dias de vida... Não, 45 dias de vida não. Foi 45. Ele não, foi 59, mais, é verdade. Deve ser 2 meses mesmo. 2, 3 meses. Cara, ele saiu com 2 meses, botar 3 meses. E já deve estar fazendo fisioterapia. Pequenininho, tem foto do Davi com... A gente ia 2 horas daqui 2,5 kg.
2,5 kg fazendo fisioterapia. E a gente, falava em tal lugar a gente tem um médico, a gente ia. E a gente sempre buscou, porque assim, a gente sempre falou assim, a gente aprendeu até aqui na igreja com a pastora Aline, que Davi nasceu na casa certa, a gente sempre fala isso. Então o que a gente puder fazer para que ele tenha qualidade de vida e que ele se desenvolva tudo que ele puder desenvolver, ele e o irmão, a gente vai fazer. Então assim... Às vezes a minha briga com ela, amor, Davi tá com terapia demais. Tá Calma. nada. Ela, não, Tá tem que nada. fazer terapia. Eu falei, calma, respira. Calma, ele também tem. Eu falei, ele também tem que brincar em casa. Como é que ficava, né, a fé de vocês? Porque o tempo todo vocês estavam tendo que exercer muita fé. Dentro da UTI, não dentro da UTI, eu acho que um pouco depois, eu perguntei muito ao Senhor, tipo assim, Senhor, eu pedi um filho, mas eu não pedi para virem 2. Então, assim, por que o Senhor permite que a gente passe por isso? E depois de um tempo, assim, quando a gente descobriu também a paralisia cerebral, né? Que isso, engraçado, a hemorragia já identificaria isso. Só que quando falaram pra gente que ele tinha paralisia cerebral, a gente ficou assim, gente... E até então ele não sentava, ele não engatinhava. Então a gente achou que aquilo dali fosse ele vai ser assim. E dói porque, como é gêmeo, a gente vê o Lucas conquistando Isso. coisas E ele que via. ele não A faz. gente acha que a criança não Não entende. sente, ele sente. Ele sente muito. Às vezes ele quer fazer, a gente tá em parquinho, tá em alguns locais que ele quer fazer uma brincadeira. E não pode, não, né? Não consegue. E não desde consegue. pequeno era assim, quando o Lucas começou a engatinhar, ele ficava olhando assim com um olhar de... Eu falei, gente, ele Hoje em bebê. dia, aqueles escorregas infláveis, cara... Nossa, aquilo cansa demais pra subir. E ele fica ali desesperado, querendo subir. Você leva? Sou eu, né, irmão? Fazer o Aqui quê? na igreja ele quase estourou no pandeiro. Sou eu, né? Ou seja, vocês vivem a fé o tempo todo. Exatamente. Porque eu entendo Eu que... sempre agradeci. Eu nunca questionei, nunca reclamei, não. Eu questionei. Eu sempre agradeci a Deus porque eu nunca queria enterrar meu filho. Então, independente... Eu tenho um amigo que trabalha comigo, o suboficial Flávio, que ele conversou isso comigo. Cara, agradece, que ele teve um filho especial também e viveu até os 12 anos. Ele falou, pô, agradece. O tempo todo agradece e aproveita. Amém. Agradece e aproveita. E a gente tenta fazer isso. E a gente compreendeu que, tipo assim, o propósito da nossa vida era ser pai deles. E que tinha como a gente colaborar na vida de outras mães, outras pessoas que às vezes vêm até a gente e perguntam, de mostrar que a vida não para, a vida continua. E tem alegria nisso, que as pessoas olham muito para a criança com algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação, muito como se fosse uma criança triste. Não é isso. Não é uma família triste, não é uma família pesada, pesarosa. Óbvio que tem diagnósticos que são muito mais desafiadores para algumas famílias. E a gente sempre fala que o Senhor, ele tem sido muito bom com a gente, porque o Davi, ele tem avançado milagrosamente, diariamente. A gente recebe, falaram, pode ser que volte para a cadeira em algum momento. Ele começou a andar no outro dia. Então, assim, tudo que a gente nem pede ao Senhor, o Senhor vai concedendo, porque ele tem sido realmente o testemunho lá de casa. Uma das fisioterapeutas dele, a Gabi, ela diz que Davi é muito ousado. Porque fala assim, olha, ele não vai fazer tal coisa, no outro dia tá Davi fazendo. E Davi. Não, ele não consegue fazer tal coisa, no outro dia ele não vai subir escada. Tá o Davi no outro dia subindo escada. O que a gente pode ver, né, com essa história dessa família, é que o Natal é vivido todo dia na casa de vocês. Todo dia. Todo dia Deus derrama um presente diferente pra gente. É viver literalmente Jesus ali nascendo todos os dias na vida de vocês, né? Exatamente, porque se não tem Jesus, independente de qualquer coisa, se tenha ou se não tenha diagnósticos, a casa ela não sobrevive. Ela é Verdade. fortalecida por isso diariamente, entendeu? Amém. E a gente fala muito sobre isso porque a gente vai fazer a formatura agora do Paz Paz pra toda a Paz vida. pra toda a vida. Que a gente Agora é casados somos para sempre, agora e paz casados pra pra toda a sempre. vida. Somos paz pra toda a Também vida somos. agora. E eu, durante muito tempo, eu orei errado com eles. Eu não sabia orar com criança. Eu orava, tem que orar com seu filho. Eu orava realmente com meu filho. Só que eu orava do meu jeito. Eu não orava o jeito. E o Edgar, que foi o nosso líder do curso, ele, não, cara, você tem que orar de um jeito dele. Que é o Papai do Céu, obrigado pelo Hot Wheels, obrigado pelo... E a gente tem gerado isso neles. A gente tem aprendido a ser intencional em todo Sim. momento. Não só no tratamento dele, mas intencional na vida na deles. vida dele. Porque o tratamento dele, eu tenho certeza, Deus, o milagre vai fazer nele. Ele vai atingir todas as metas que Deus presenteou para ele. Amém. Então, agora a minha função
Eu sei que é pesado falar em função, mas a minha vida hoje, minha responsabilidade como pai é criar ele embaixo dos mandamentos de Deus. Amém. Que hoje em dia, além de pedir a Deus para cuidar deles, porque eu possa ser um pai, eu quero ver meus filhos igual como eu e a Camila fomos criados, dentro da igreja. Amém. Que linda história. Ó, queremos agradecer porque vocês ficaram aqui, ó, joinha, sangue bom. Muito obrigado porque vocês Obrigada. mostram como é viver a vida todos os dias, viver Jesus todos os dias na casa de vocês, com muita alegria no coração. Amém? Amém? Amém. Vamos dar Feliz Natal para quem tá em casa? Fala. Fala. Feliz Natal! Feliz Natal! A gente quer agradecer a sua presença. Tenho certeza que você foi impactado por essa história de superação, de transformação e de fé e de milagre. Você possa viver isso dentro da sua família. Nosso Feliz Natal! Feliz Natal. Tchau, gente!